Imagine um pequeno barco à deriva no meio de um mar revolto. As ondas oscilam como muralhas vivas, batendo sem cessar contra a embarcação. O céu antes azul agora está coberto por nuvens escuras que parecem pesar sobre o mundo. Relâmpagos cortam o horizonte como lanças de luz, e trovões rugem como uma multidão em desespero. Dentro do barco, homens experientes, pescadores acostumados com o mar, estão apavorados. As mãos tremem, os olhos se arregalam, a esperança começa a desvanecer. Eles gritam, correm de um lado para o outro, tentando impedir que a água inunde a pequena embarcação. Entre eles um homem dorme, em paz, seu corpo repousa mesmo enquanto a criação se agita ao redor. Eles o acordam. Mestre, não te importa que pereçamos? E então, ele se levanta, não com pressa, não com medo, mas com autoridade. Com um simples comando: cala-te, aquieta-te. O mar se curva, o vento se dobra, o caos se silencia. Esse homem é Jesus. E essa é a história que vamos explorar profundamente hoje. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, somos levados a um cenário bastante conhecido por muitos: uma travessia. Jesus havia acabado de ensinar por parábolas à beira do mar. O povo o cercava, a multidão o ouvia com atenção. E ao cair da tarde, ele vira-se para os discípulos e diz: passemos para o outro lado. Uma frase simples, um comando direto, mas que carregava uma jornada de transformação que eles ainda não conseguiam prever. A Bíblia narra que após essa ordem, eles tomaram Jesus assim como estava, no barco, e seguiram mar adentro. Até então tudo ia bem. Era mais um dia no ministério itinerante de Jesus, mas logo depois o inesperado acontece. O texto bíblico é direto: levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de maneira que já se enchia de água. É aqui que tudo muda. A paz se desfaz, o controle escapa pelos dedos. O mar, que tantas vezes havia servido como via de trabalho para aqueles pescadores experientes, agora se tornava uma ameaça real. O que era rotina se transforma em crise. Você já viveu algo assim? Você estava navegando, seguindo o que Deus havia ordenado, e então veio o vento, aquele diagnóstico inesperado, a perda daquele emprego, a traição que você não imaginava, o não que destruiu sua expectativa, o fechamento daquela porta, a doença, o medo, a confusão. De repente, a vida, que estava estável, mergulha em instabilidade. É importante notar: os discípulos estavam obedecendo a Jesus. Eles não estavam fazendo nada errado. Não estavam em desobediência. Estavam no centro da vontade do Mestre. E mesmo assim, enfrentaram a tempestade. Essa realidade desconstrói muitos conceitos errados que às vezes cultivamos. Achamos que se estamos com Deus, tudo será calmo. Que se estivermos no caminho certo, não haverá vento, não haverá dor. Mas o próprio Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, e aqui ele estava no mesmo barco no meio da tempestade com eles. O vento se levanta mesmo para quem anda com Jesus. A questão não é se ele virá, mas como vamos encará-lo. E é aqui que a história começa a nos confrontar profundamente. Os discípulos, tomados de medo, fazem o que muitos de nós também faríamos. Entram em pânico, eles gritam, se apressam, se desesperam. A experiência como pescadores já não ajuda. Os músculos não bastam, a água continua invadindo o barco. E então, em meio ao caos, alguém se lembra: Jesus está aqui. Sim, ele estava. No entanto, o detalhe que nos choca é o seguinte: Jesus dormia. A tempestade gritava, mas Jesus descansava. Essa imagem é desconcertante. Em um momento de crise total, o Filho de Deus estava dormindo sobre um travesseiro, na parte de trás do barco. Isso nos ensina algo profundo. Aquilo que nos desespera, nunca vai desesperar a Deus. Jesus não dormia por ignorância, dormia por confiança. Ele sabia para onde estavam indo. Ele sabia o propósito daquela travessia. Ele sabia que nenhuma tempestade tinha o poder de anular a palavra que ele havia liberado: passemos para o outro lado. Muitas vezes, nós somos tomados pelo medo porque esquecemos o que Deus já nos falou. Quando o vento sopra forte, esquecemos das promessas. Quando o mar agita, duvidamos do que ele disse. Quando o céu escurece, pensamos que estamos sozinhos. Mas a verdade é: Deus continua no barco. Ele pode estar em silêncio, pode até parecer que dorme, mas ele está lá. Sempre esteve,
sempre estará. Há um outro detalhe importante no texto. Ele diz que outros barcos estavam com eles. O foco da narrativa é no barco onde Jesus estava, mas havia outros. E isso nos lembra que nossas tempestades nunca nos atingem sozinhos. Outros observam, outros se inspiram ou se afundam dependendo de como reagimos. A nossa fé no meio da crise também fala. Nossa reação no caos também é um testemunho. Nossa perseverança inspira quem está no barco ao lado. Os discípulos, desesperados, fazem o que devemos fazer quando o medo chega. Vão até Jesus. Eles o acordam com um grito, que carrega uma acusação. Mestre, não te importa que pereçamos. Essa frase resume o coração humano diante da dor. Quando o vento se levanta, nossa pergunta não é técnica nem teológica. Ela é emocional, é existencial, é ferida. Senhor, o Senhor se importa. O Senhor está vendo, porque o Senhor está em silêncio. É nessa pergunta que a fé é colocada à prova. Eles não duvidavam do poder de Jesus, sabiam que ele podia fazer algo, mas estavam duvidando do seu cuidado. E essa é uma dúvida que muitos carregam em silêncio. Sabemos que ele pode. Sabemos que ele é Deus. Mas será que ele quer? Será que ele se importa comigo? Será que ele ainda ouve? E é nesse ponto que a tempestade, mais do que externa, é interna. Porque há ventos que sopram por fora, mas há vendavais que sopram por dentro. E às vezes, o que mais nos assusta não é o que está acontecendo ao redor, mas o que começa a ruir dentro de nós: a fé, a esperança, a confiança. Mas mesmo assim, Jesus está lá, mesmo em silêncio, mesmo dormindo. Ele está lá. E o que ele está prestes a fazer vai mudar tudo. O mar está revolto, o medo, a flor da pele, e o clamor ecoa no meio do caos. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta, embora nascida do desespero dos discípulos, poderia facilmente sair da sua boca ou da minha. Quando a dor chega e a resposta demora, a mente começa a gritar perguntas que o coração mal consegue calar. Será que ele está me ouvindo? Será que me esqueceu? Por que não faz nada? Mas então o Evangelho narra um momento que muda tudo. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Marcos capítulo 4, verso 39. Aqui está o ponto central deste episódio. Jesus não se levanta em pânico. Ele não se apressa, nem se desespera. Ele se levanta com autoridade. Não há tumulto em seu tom. Não há medo em seu olhar. Ele simplesmente fala, e o vento obedece. Ele não debate com a tempestade, não suplica, não negocia. Ele ordena: cala-te, aquieta-te. Duas ordens simples, curtas, diretas. E naquele instante, o vento se cala, o mar se rende, a atmosfera muda, a tempestade obedece. Aquele que havia criado todas as coisas com a palavra, agora usava a mesma voz que moldou o universo para acalmar as águas revoltas do mar. O mesmo Deus que disse haja luz agora diz, haja paz. E aqui aprendemos algo profundamente transformador. A voz de Jesus é mais forte do que qualquer vento que possa soprar sobre a nossa vida. Muitos de nós temos enfrentado ventos de insegurança, ventos de medo, ventos de diagnósticos, ventos de falta, ventos de decepções profundas, ventos internos que sopram dentro da alma e não deixam a mente descansar. E se há algo que esses ventos têm em comum, é que todos eles fazem barulho. O barulho do medo, o barulho da dúvida, o barulho das circunstâncias, o barulho da opinião dos outros, o barulho da nossa própria consciência, nos lembrando de fracassos, falhas e medos do passado. Mas quando Jesus fala, todo barulho precisa silenciar. Sua voz acalma o que nos agita. Sua voz alinha o que está desorganizado. Sua voz cura o que está ferido. Sua voz quebra o ciclo da ansiedade e traz de volta a segurança. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma palavra vinda dele. Você não precisa de 1000 promessas humanas. Você não precisa de justificativas. Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa ouvir a voz dele. Porque quando Jesus fala, o caos se ordena, o escuro se ilumina, a alma se aquieta. O texto diz que, após sua ordem, houve grande bonança. Não foi uma melhora qualquer. Não foi uma trégua.
Foi uma transformação completa do cenário. E não foi apenas no mar, foi no coração dos discípulos. Porque na maioria das vezes, a maior tempestade não está ao nosso redor, mas dentro de nós. E é essa tempestade interior que a voz de Jesus tem poder de acalmar. O vento pode cessar lá fora, mas se a alma continua em pânico, não há paz. Mas quando Ele fala conosco, algo dentro se alinha. Quantas vezes você já ouviu algo simples vindo de Deus, mas que teve o poder de acalmar todo o seu interior? Talvez uma canção no momento certo, um versículo que surgiu em meio ao choro, uma pregação que parecia ter sido feita só para você, ou até mesmo um silêncio carregado de presença, em que o Espírito Santo te envolve, e você sente, Ele está aqui. A palavra de Deus não é apenas uma instrução, ela é vida, ela é cura, ela é poder que transforma realidades. E quando ela vem do próprio Cristo, ela traz com ela tudo o que o céu contém. Por isso, se hoje você está em meio ao caos, saiba disso. O vento pode soprar, mas ele não tem autoridade sobre sua vida. O mar pode rugir, mas não pode te afogar se Cristo está no barco. As vozes podem gritar, mas a voz que verdadeiramente importa ainda tem domínio sobre tudo. Jesus continua falando. Ele ainda acalma tempestades, ainda silencia vozes que nos assombram, ainda dá ordens ao mar. O que precisamos é aprender a ouvir, porque muitas vezes estamos tão distraídos com o barulho da tempestade que nos esquecemos de prestar atenção na voz do Mestre. Precisamos silenciar para escutar, silenciar a ansiedade, silenciar o medo, silenciar as distrações e dizer: fala, Senhor, o teu servo ouve. Hoje essa voz ainda ecoa, não com gritos, mas com autoridade, não com alarde, mas com poder. Ela não precisa repetir, ela não precisa argumentar, ela apenas fala e tudo muda. Talvez a sua oração não precise ser longa hoje. Talvez ela precise ser apenas sincera. Jesus, fala comigo, aquieta meu coração. E saiba, o mesmo Jesus que se levantou naquela noite em meio ao mar da Galileia, ainda se levanta por mim e por você. E quando ele se levanta, o vento se cala, a tempestade cessou, o mar se acalmou. O vento foi silenciado pela voz daquele que o criou. Mas ao contrário do que muitos imaginam, o maior milagre não foi o mar que se acalmou por fora, foi o que aconteceu no coração dos discípulos por dentro. O Evangelho de Marcos diz que, após o milagre, os discípulos ficaram tomados de grande temor e se perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 4, versículo 41. Essa pergunta ecoa há mais de 2000 anos, e ela continua atual, urgente, necessária. Quem é este? Os discípulos já caminhavam com ele, já tinham visto milagres, já o tinham ouvido pregar, já haviam recebido revelações. Mas agora, diante da autoridade de sua voz sobre os elementos da natureza, eles enxergam algo que ainda não tinham compreendido totalmente. Ele é o Senhor sobre tudo. Aqui começa a virada mais importante da história. Eles entraram no barco cheios de expectativa, mas também de limitações. Mesmo andando com Jesus, ainda não o conheciam por completo. E talvez isso também aconteça conosco. Estamos na igreja, servimos, lemos a Bíblia, cantamos louvores, falamos de fé. Mas quando o vento se levanta, muitas vezes descobrimos que nosso coração ainda não compreendeu quem Ele é. Sim, sabemos quem Jesus é no papel, sabemos o que Ele pode fazer, mas a presença dele vivida em meio à crise revela coisas que a calmaria jamais mostraria. Foi na tempestade que os discípulos descobriram: Jesus não é apenas um mestre, Ele não é apenas um pregador, Ele não é apenas alguém bom, Ele é o Deus que tem domínio sobre todas as coisas. A dor muitas vezes é a lente que ajusta a nossa visão espiritual. É no desespero que o clamor se purifica. É na escassez que aprendemos que Ele é o sustento. É na perda que compreendemos que Ele é o consolo. É na dúvida que ouvimos sua voz com mais nitidez. A presença de Jesus transforma o medo em fé. Mas repare, não é a ausência da tempestade que gera fé, é a presença do Mestre no barco. O medo que os dominava antes do milagre agora se transforma em um temor reverente. Eles não estão mais com medo do mar. Agora, estão maravilhados com o poder daquele que está com eles. Eles começam a entender:
Não importa o tamanho da onda se Jesus está no barco. Não importa o rugido do vento. Não importa o volume da água. Se Ele está presente, há esperança. Talvez você esteja vivendo uma fase como essa. Um tempo onde o medo tem se erguido como onda sobre o seu coração. Onde o controle parece perdido. Onde as orações estão silenciosas e a alma cansada. Mas preste atenção. Jesus não saiu do barco. A tempestade não o tirou de perto. O vento não o amedronta. A sua fragilidade não o faz recuar. Ele permanece. E onde Ele está, o impossível pode acontecer. A presença dele não apenas muda o ambiente, ela muda a sua percepção da realidade. É por isso que tantas pessoas que andaram com Ele, mesmo enfrentando cruzes, prisões, perseguições, doenças, pobreza, ainda assim permaneceram firmes. Porque quem conhece a presença de Jesus aprende que o medo não tem a palavra final. A presença dele nos lembra que a tempestade não é o fim. O caos não é maior do que o Criador. O barco pode até balançar, mas não vai afundar com ele dentro. Mesmo quando achamos que estamos sós, Ele está ali. E sua presença muda tudo. Você pode estar passando por um tempo de ventos fortes. Talvez os relatórios não sejam bons. Talvez o coração esteja inquieto. Talvez você esteja esperando uma resposta que ainda não chegou. Mas hoje escute com atenção. Jesus está te chamando para confiar não no que você vê, mas em quem está com você. A fé nasce da presença. A fé verdadeira não se baseia na ausência de problemas, mas na certeza de que Ele está no meio deles conosco. E quando essa certeza entra no coração, algo muda. A fé toma o lugar do pânico. A adoração substitui o murmúrio. O clamor se transforma em louvor. A tempestade, antes temida, agora é lembrada como o lugar onde conhecemos mais profundamente quem Ele é. Não se esqueça, os discípulos não saíram daquele barco como entraram. Eles saíram marcados por um encontro. E a memória desse momento ficou gravada para sempre. Eles jamais se esqueceriam do dia em que o vento calou diante da voz do Mestre. E você? Quais são os ventos que precisam calar hoje? Quais são as tempestades que têm tentado roubar sua fé? Lembre-se, a presença de Jesus no seu barco é maior do que qualquer mar agitado. E se hoje Ele ainda não acalmou a tempestade, pode ser que Ele esteja primeiro acalmando você. Confie na presença. Alimente a fé. Escute a voz dele no meio do caos. Porque a cada vez que Ele fala, o medo perde força e a fé cresce. O vento cessou. O mar se aquietou. E o silêncio que veio depois da tempestade não foi um silêncio comum. Era um silêncio carregado de reverência, de alívio, de transformação. Um silêncio que só é possível quando o caos se curva diante da soberania de Deus. O texto termina com uma pergunta feita pelos próprios discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 4, versículo 41. Mas ao mesmo tempo que termina com uma pergunta, essa história também nos aponta para uma nova percepção, um novo tempo, um novo céu sobre a vida dos que estavam no barco. Depois da tempestade, nada mais era como antes. Os discípulos, que antes viam Jesus apenas como mestre, agora viam o Filho de Deus em sua autoridade absoluta. Eles que antes estavam cheios de medo, agora estavam cheios de temor. Não temor paralisante, mas um respeito profundo, uma consciência viva da grandeza de quem estava com eles. A tempestade não veio para destruí-los. Ela veio para revelar quem Jesus é. Essa é uma chave poderosa de interpretação espiritual. Nem toda tempestade vem para nos quebrar, muitas vêm para nos abrir os olhos. Quantas vezes a dor nos ensinou mais do que os dias de calmaria? Quantas vezes aprendemos a orar de verdade, no meio das lágrimas? Quantas vezes só nos lembramos de olhar para cima quando tudo ao nosso redor começou a desmoronar? A tempestade tem o poder de reorganizar nossa perspectiva. Os discípulos não saíram do barco com a mesma fé com que entraram. Eles saíram com fé refinada. Fé que foi sacudida, sim, mas não destruída. Fé que enfrentou o medo e venceu. Fé que viu a mão de Deus agir no ponto máximo da vulnerabilidade. E, mais do que isso, saíram do barco com uma certeza que ninguém mais poderia tirar. Jesus está conosco. E se Ele está, não importa o tamanho do mar. O que vem depois da tempestade? Na Bíblia há muitos encontros com Deus,
acontecem após grandes momentos de crise. Foi depois do dilúvio que Noé viu o arco-íris e recebeu uma nova aliança. Foi depois da cova dos leões que Daniel foi promovido e honrado. Foi depois da fornalha que os amigos de Daniel foram exaltados diante do rei. Foi depois de 3 dias no ventre do peixe que Jonas pregou com ousadia e viu uma cidade inteira se arrepender. Foi depois da cruz que veio a ressurreição. Ou seja, Deus é especialista em trabalhar depois da tempestade, porque o que Ele constrói depois é sempre maior do que o que havia antes. Talvez você esteja saindo de uma estação difícil. Talvez ainda esteja molhado da chuva, com as mãos trêmulas e a alma cansada. Mas preste atenção, há um novo céu esperando por você. O céu que vem depois da tempestade não é o mesmo que havia antes. Ele é mais limpo, mais claro, mais puro. E carrega um brilho que só quem passou por momentos sombrios consegue perceber. A bonança que Jesus trouxe não foi apenas climática, foi espiritual, foi emocional, foi transformadora. Algumas tempestades deixam marcas. Marcas no coração, marcas nas lembranças, marcas na forma como nos relacionamos com Deus. Mas essas marcas, quando entregues a Ele, se tornam testemunhos. Não são cicatrizes de derrota, mas de superação. Não são provas de fracasso, mas de fidelidade divina. Você pode até carregar lembranças da luta, mas se Jesus estava com você, você também carrega a memória da vitória. Depois da tempestade, vem o chamado. Algo precioso acontece na narrativa do Evangelho. Depois dessa travessia, Jesus continua o ministério do outro lado do mar. Ou seja, a tempestade não interrompeu a missão, ela apenas foi parte do caminho. Muitas vezes achamos que os ventos nos atrasam, mas na verdade eles nos preparam. Depois da tempestade, vem um novo tempo. Novas pessoas para alcançar, novas experiências com Deus, novos níveis de fé, novos lugares de influência, novos frutos a colher. Você não passou por tudo isso à toa. Se Deus permitiu que você enfrentasse essa tempestade, é porque Ele sabia que havia algo do outro lado. E agora que o mar se acalmou, é tempo de avançar. Talvez a maior lição de toda essa história seja essa: a verdadeira paz não é a ausência de tempestade. A verdadeira paz é a presença de Jesus, porque, como já dissemos, Ele estava no barco o tempo todo, mesmo quando parecia distante, mesmo quando dormia, mesmo quando os discípulos achavam que estavam sós. E essa presença muda tudo. Depois que você experimenta a paz de Jesus em meio ao caos, nada mais te satisfaz. Você aprende a viver por fé, a caminhar mesmo sem ver, a confiar mesmo quando o vento sopra, a descansar, porque sabe, se Ele está, então tudo vai ficar bem. Depois da tempestade, vem um novo céu, vem o crescimento, vem o renovo, vem a certeza de que Ele nunca nos deixou. E mesmo que novos ventos surjam no futuro, agora você sabe, eles obedecem à sua voz. Senhor nosso Deus e Pai, nos aproximamos agora da Tua presença com reverência, com temor santo e com o coração aberto. Não estamos aqui com palavras bonitas ou ensaiadas. Estamos aqui com verdades cruas, com emoções reais, com a alma exposta diante de Ti, porque sabemos que Tu não te impressionas com aparência. Tu sondas o mais profundo. Hoje, Senhor, queremos orar como aqueles discípulos no barco, não com medo, mas com fé, não com desespero, mas com confiança, porque agora sabemos, Tu estavas conosco o tempo todo, mesmo quando o vento soprou, mesmo quando a tempestade rugiu, mesmo quando o mar tentou nos engolir. Tu estavas lá. Perdoa-nos, Pai, pelos momentos em que duvidamos. Perdoa-nos pelas vezes em que perguntamos se Tu te importavas. Nós gritamos, questionamos, tememos, mas ainda assim Tu te levantaste por nós. Tu não nos abandonaste. Tu não nos deixaste afundar. Tu nos guardaste com Tua voz, com Tua mão, com Teu cuidado fiel. Hoje queremos Te louvar por cada vez que o Senhor falou: cala-te, vento. Aquieta-te, mar. Acalma-te, alma. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por isso, Senhor, queremos entregar agora diante de Ti cada vento que ainda sopra. Ventos emocionais, ventos financeiros, ventos familiares, ventos espirituais, ventos de confusão, de dúvida, de medo,
de ansiedade. Pai, em nome de Jesus, fala hoje a nossa tempestade. Fala, Senhor, com tua voz que tem autoridade sobre tudo. Repreende o caos. Traz ordem ao nosso coração. Traz paz ao nosso espírito. Aquieta tudo que nos aflige por dentro. Senhor, muitos que oram agora estão exaustos. Alguns estão segurando o leme com as últimas forças. Outros estão cansados de remar contra o vento. Alguns sentem que já não conseguem mais manter o barco flutuando. Mas nesta hora, Pai, nós declaramos: Tu estás no barco. E porque estás aqui, nós nos acalmamos. Porque estás aqui, nós descansamos. Porque estás aqui, nada vai nos afundar. Senhor, toma nossa mente agora. Cala os ruídos. Silencia os medos. Apaga os cenários de tragédia que o inimigo plantou. Toma nossos pensamentos cativos a Ti, Jesus. Toma nossa imaginação. Toma nosso foco. Toma o leme do nosso coração. E nos ensina a ouvir Tua voz acima do barulho das circunstâncias. Tu és o príncipe da paz. E quando Tu falas, até o inferno se cala. Quando Tu falas, o mar reconhece a voz do Criador. Quando Tu falas, o impossível se curva. Hoje pedimos, fala ao nosso interior, não apenas para que o vento cesse, mas para que a fé cresça, para que a confiança amadureça, para que nossa vida não seja guiada pela emoção, mas pela certeza da Tua presença. Senhor, também intercedemos agora por todos os que estão vivendo uma tempestade oculta, aquela que ninguém vê, aquela que se trava dentro da alma, a tempestade do silêncio, a tempestade da solidão, a tempestade da espera, a tempestade do luto, a tempestade do medo de não conseguir continuar. Senhor, alcança agora cada coração aflito. Toca, Espírito Santo. Sopra a Tua brisa mansa e suave. Leva a paz que excede o entendimento. Satura a casa, o ambiente, o quarto, o lugar onde essa pessoa está agora. Que ela sinta a Tua presença. Que ela ouça a Tua voz. Que ela saiba, ela não está sozinha. Jesus, Tu tens domínio sobre tudo. Tu não apenas acalma o mar, Tu caminhas sobre ele. Tu não apenas acalma o vento, Tu usas o vento para cumprir Teus propósitos. Então, Senhor, faz do nosso vento um instrumento. Transforma a nossa dor em propósito. Faz da nossa história um testemunho. Faz da nossa tempestade um altar de adoração. Pai, oramos também por um novo céu. Depois da chuva, envia o Teu arco-íris de promessas. Depois da luta, envia o renovo. Depois do choro, envia o cântico. Depois da perda, envia a restituição. Acalma nosso coração, renova nossa força, restaura nossa fé. Nós confiamos em Ti. Confiamos mesmo quando não vemos. Confiamos mesmo quando não entendemos. Confiamos mesmo quando o mar grita. Porque hoje sabemos, o mar grita, mas o Teu sussurro é mais forte. O vento sopra, mas a Tua voz domina tudo. Que cada pessoa que ouvir esta oração seja visitada agora. Visitada com paz, com cura, com libertação, com esperança, com fé. Nós consagramos este episódio a Ti. Consagramos nossas vidas a Ti. E declaramos: o vento obedece à Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar e pedir que Deus sempre esteja nas tempestades de nossa vida.